Olá, hoje a gente tem um tema aqui que, olha, parece fazer todo o sentido do mundo. Totalmente. Duas ideias que a gente ouve muito por aí. A primeira é: precisamos reindustrializar, trazer as fábricas de volta. Sim, super popular. E a segunda é: vamos usar tarifas para proteger a nossa economia, diminuir o déficit. Soam como soluções óbvias, né? Lógicas, quase intuitivas, a gente ouve e pensa, claro, por que não? Exato. Só que os dois artigos que a gente vai analisar hoje, do site Economia Mainstream, dizem o contrário. Eles argumentam que essas duas ideias são, na verdade, armadilhas. Que, na prática, elas podem deixar um país como os Estados Unidos mais pobre. E a nossa missão aqui é entender essa lógica. Por que algo que soa tão bem pode, segundo os autores, dar tão errado? Essa é a grande questão, né? Os artigos jogam a gente bem no meio de um debate fundamental sobre como as economias modernas funcionam. O argumento central deles é que essas políticas vão contra duas coisas. Certo. Primeiro, o que seria o caminho natural de desenvolvimento de uma nação rica. E segundo, umas regras tipo matemáticas da macroeconomia que não dá para ignorar. A ideia hoje é desmontar esses argumentos para entender o que está por trás. Perfeito. Então vamos começar por essa da reindustrialização. O título do artigo já é uma provocação. Reindustrializar os Estados Unidos equivale a torná-lo mais pobre. Isso vai contra, sei lá, tudo que a gente aprende. Indústria sempre foi sinônimo de progresso. Pois é, o texto ataca essa noção de frente. Ele argumenta que existe um padrão, sabe? Um caminho que as nações seguem. O tipo de ciclo de vida econômico? Exato. O artigo usa um gráfico que mostra como os empregos se dividem entre agricultura, indústria e serviços, conforme um país fica mais rico. No começo, num país pobre, a maioria está na agricultura. Certo, fase pré-industrial, isso a gente conhece da história. Isso, aí o país começa a enriquecer, a produtividade na agricultura aumenta com máquinas e tal, e libera gente. Essa mão de obra vai para onde? Para as fábricas, Para a indústria. para a indústria e também para os serviços que começam a crescer. Essa é a fase em que a indústria é o motor, né? Até aí tudo bem, é o que a gente espera. Mas onde que a coisa vira? A virada acontece no que o artigo chama de segundo estágio. Isso é quando o país já está num nível de riqueza alto, tipo os Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul. Ok? Nesse ponto, o movimento muda de novo. A automação na indústria fica tão avançada que os trabalhadores começam a sair tanto da agricultura quanto da indústria e vão em massa para o setor de serviços. Ah, então o ponto crucial é esse. O ponto é exatamente este. Economias desenvolvidas são, por natureza, economias de serviços. Tentar forçar uma volta para a indústria seria como, sei lá, um adulto tentando voltar para a adolescência. É andar para trás nesse caminho. Tá. Aqui que fica interessante. O artigo diz que essa mudança acontece porque o trabalho no setor de serviços tem maior valor agregado. O que isso quer dizer na prática? Valor agregado é a contribuição que o trabalho dá para o produto final. O argumento é o seguinte: trabalhos na indústria, tipo numa linha de montagem, são mais fáceis de substituir por máquinas. Certo, são tarefas repetitivas. Exato. Já os trabalhos em serviços são mais complexos. Pensa num corte de cabelo, na interação com o cliente, programação, uma consulta médica. Exigem habilidades que, não são triviais. Entendi. E o processo de um país enriquecer é justamente automatizar as tarefas de menor valor para liberar as pessoas para atuar onde elas são mais produtivas. E o texto menciona umas teorias para apoiar isso, né? Fala de um efeito de deslocamento e um efeito de realocação. Sim, é uma forma de organizar o pensamento sobre a automação. O efeito de deslocamento é o mais óbvio. A máquina substitui o trabalhador. O medo clássico dos robôs. Isso, mas aí vem o efeito de realocação. A mesma tecnologia que desloca também cria funções novas. Ah, Pensa em desenvolvedores de app, analistas de dados, especialistas em marketing digital. Essas tarefas novas, segundo o artigo, surgem muito mais no setor de serviços. porque exigem criatividade, interação humana, coisas que as máquinas ainda não fazem bem. Exatamente. O processo de enriquecer é esse: automatizar o simples para liberar as pessoas para o complexo. Nossa, essa conclusão é bem forte. Então a lógica é que o país estaria, na prática, se dando um rebaixamento profissional. É uma ótima analogia. É como pedir para um cirurgião voltar a ser assistente de enfermagem. Ele pode fazer,
mas o valor que ele gera para a sociedade e o salário dele despenca. É isso. A analogia é perfeita. E em escala nacional, o artigo é taxativo. Como os Estados Unidos hoje operam perto do pleno emprego, não se trata de criar novos empregos, mas de trocar um pelo outro. Uma troca direta. Sim, tirar um programador ou um fisioterapeuta para apertar parafuso. É uma troca de um trabalho de alta produtividade por um de baixa. O resultado líquido, na matemática fria da economia, é o empobrecimento. Ok, faz sentido. E essa ideia de ir contra o fluxo natural me leva direto para o segundo artigo. Porque as tarifas são, no fundo, uma tentativa de forçar um resultado no comércio, né? É conexão perfeita entre os dois temas. Em vez de deixar o fluxo acontecer, você cria uma barreira. Exato. São duas intervenções que parecem boas no papel, mas que, segundo os autores, ignoram mecanismos mais profundos. O segundo artigo tem outro título ótimo. Para matar uma mosca na cozinha, Trump quer demolir a casa. A mosca seria o déficit comercial, imagina. E a casa, a economia inteira. Isso mesmo. O artigo começa com uma coisa que economista adora, que é uma identidade contábil. É uma equação que é sempre verdade por definição. É a famosa S menos I igual a NX. Poupança menos investimento é igual a exportações líquidas. Lembro disso das aulas. E é fundamental. As exportações líquidas, NX, são as exportações menos as importações. É a balança comercial. Certo. O que essa equação diz, sem chance de erro, é que se um país quer mudar a balança comercial, ele precisa, de alguma forma, mudar a diferença entre o que ele poupa e o que ele investe. Não tem escapatória. E a pergunta do texto é: como a tarifa na importação vai fazer isso? Exatamente. Como uma tarifa no aço vai fazer as pessoas pouparem mais ou as empresas investirem menos? A conexão não é nada óbvia. Certo, então a tarifa parece atacar o sintoma, que são as importações, e não a causa macroeconômica. Mas na prática, como é que essa tentativa dá errado? Qual é o efeito dominó que acontece? É aí que a coisa fica interessante. O artigo descreve um mecanismo clássico. Vamos passo a passo. O governo impõe uma tarifa de 25% em produtos importados. O que acontece primeiro? Bom, esses produtos ficam mais caros, então os americanos compram menos deles. Menos importações, parece que está funcionando. Exato, esse é o primeiro passo. Mas se os americanos estão comprando menos produtos de fora, o que acontece com a demanda por moeda estrangeira, tipo o euro ou o yuan? Peraí, se eu vou comprar menos coisa de fora, eu preciso de menos moeda de fora para pagar. Então a demanda por euro e yuan cai. Bingo! E o que acontece com o preço de algo quando a demanda por ele cai? O preço cai. Nesse caso, o preço da moeda estrangeira é a taxa de câmbio. Se o euro fica mais barato, isso significa, por outro lado, que o dólar ficou mais forte, mais valorizado. Ah, e aí vem o pulo do gato. Com um dólar mais forte, os produtos americanos ficam mais caros para todo o resto do mundo comprar. É o tiro saindo pela culatra. Os exportadores americanos de soja, de aviões, de software, de repente descobrem que seus preços lá fora subiram. Não porque eles aumentaram, mas porque a moeda deles valorizou. E as exportações despencam. E no final, a queda nas exportações anula a queda inicial nas importações. A balança comercial, o NX, volta para o mesmo lugar. A tarifa foi só um desvio grande e custoso. É um efeito dominó bem claro, mas a gente sabe que modelos teóricos são simplificações. O que os estudos do mundo real dizem? É aí que o argumento fica mais forte. O artigo revisa vários estudos, e o padrão é consistente. Um estudo encontrou uma melhora na balança comercial no curto prazo, mas que depois se revertia e piorava no longo prazo. Nossa. Outro achou a mesma coisa, uma melhora passageira e depois uma deterioração para um nível pior que o inicial. Então, a longo prazo, o efeito pode ser até negativo. Pode ser. Um estudo mais recente achou um efeito positivo, mas muito, muito pequeno. O consenso que o artigo aponta é: se as tarifas tiverem algum efeito positivo, ele será minúsculo. A mosca, o déficit, mal se mexe. Ok, então o benefício é pequeno ou nem existe. Agora me fala da demolição da casa. Qual é o custo real disso para a economia? Esse é o ponto crucial.
Enquanto o efeito na balança comercial é ambíguo, o efeito no resto da economia é consistentemente negativo e grande. Ah, então há um consenso sobre isso. Sim, todos os estudos que eles citam, sem exceção, concluem que as tarifas prejudicam a economia que as implementa. Os gráficos que o artigo mostra, dos estudos, apontam uma queda clara e imediata no PIB, no consumo, na produtividade. Ou seja, a troca que o país faz é péssima. É um negócio terrível. Você aceita uma queda praticamente certa na sua produção, no bem-estar da população, em troca de uma chance minúscula de melhorar um pouco a balança comercial. Você arrisca demolir a casa para tentar acertar uma mosca que provavelmente vai continuar voando por aí. Exatamente. Fica bem claro o porquê do título. Se usar tarifas é essa ideia tão ruim, segundo essa análise, qual seria a abordagem mais inteligente para reduzir o déficit? O artigo nos leva de volta para a nossa equação-chave. S menos I igual a NX. Certo. Para aumentar o NX, ou seja, reduzir o déficit, você precisa aumentar a poupança S ou diminuir o investimento I. Diminuir o investimento não é uma boa ideia, porque prejudica o crescimento. Então, o foco é em como aumentar a poupança. Ok. E aí o texto introduz o conceito dos déficits gêmeos. Déficits gêmeos. Isso tem a ver com o governo, né? Exatamente. A poupança nacional, o S, é a soma da poupança privada com a poupança do governo. Quando o governo tem um déficit no orçamento, ou seja, gasta mais do que arrecada, ele está tendo uma poupança negativa. Ele drena recursos da economia. Isso. A ideia dos déficits gêmeos é que, muitas vezes, um grande déficit do governo leva diretamente a um grande déficit comercial. Porque a queda na poupança do governo derruba a poupança nacional total, o S da fórmula, e, para o outro lado fechar, o NX tem que cair também. É uma conexão direta. Portanto, o artigo conclui que uma forma muito mais eficaz e menos prejudicial de atacar o déficit comercial seria reduzir o déficit do orçamento, cortar gastos, por exemplo. Seria atuar na causa macroeconômica e não usar uma barreira que gera um monte de efeito colateral. Exato. Atacar a causa fundamental do problema, a falta de poupança interna. Então, vamos amarrar tudo isso. Analisamos dois textos que, por caminhos diferentes, chegam a conclusões parecidas. Para uma economia como a dos Estados Unidos, buscar a reindustrialização é como nadar contra a correnteza do desenvolvimento. Trocando empregos de alto valor por outros de menor valor. E usar tarifas para corrigir o déficit é como usar um martelo para uma cirurgia, causando mais dano do que benefício. Exatamente. O fascinante aqui é o choque entre a narrativa política, que é poderosa, né? Empregos de verdade, proteger o que é nosso. Sim, e o que a mecânica fria dos modelos e dados econômicos parece indicar. As fontes que a gente analisou argumentam de uma perspectiva de otimização econômica. O caminho para a riqueza passa pelo aumento da produtividade, e isso hoje significa focar em serviços. E problemas macro exigem soluções macro. Relação entre poupança e investimento exigem soluções como a política fiscal, não barreiras que atrapalham o comércio. A análise toda que a gente discutiu se concentra muito no bem-estar econômico, medido pelo PIB, consumo, e a lógica parece bem robusta. Mas isso levanta uma questão final para se pensar, né? Qual? O que acontece quando essas metas de eficiência econômica entram em conflito com outros objetivos? Por exemplo, manter uma base industrial mínima, mesmo que seja ineficiente por razões de segurança nacional. Ah, sim. Para poder produzir equipamentos de defesa numa guerra, por exemplo. Exato. Ou por uma questão de identidade cultural, de coesão social. Os artigos não entram nessa dimensão, mas é para onde o debate real geralmente vai, né? Sem dúvida. A análise econômica nos diz qual é o custo de perseguir esses outros objetivos. Ela pode calcular e dizer, olha, manter essa indústria por segurança nacional vai custar X% do PIB ao ano. A decisão de pagar esse preço ou não, aí já é uma decisão política, não puramente econômica. E é aí que o debate fica realmente complexo.